Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como leis? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximando-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiver gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 13 de julho, neste domingo, 15º domingo do tempo comum, Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. É a famosa passagem do bom samaritano. Ora, nós sabemos aqui que esse bom samaritano é Jesus. É Jesus. O homem que caiu na mão dos assaltantes é a imagem de cada um de nós. Cada um de nós estávamos condenados. E Jesus, que é o bom samaritano, ele vem, ele nos coloca na sua própria montaria, ele nos leva a uma hospedaria, ele coloca remédio em cada um de nós, e ele diz ao dono da hospedaria: Olha, quando eu voltar eu te pagarei tudo que você tiver gasto a mais. Irmãos, essa aqui é uma imagem maravilhosa. A imagem, essa é a primeira imagem que eu gostaria de trazer nesse evangelho de hoje. A imagem de Jesus, o bom samaritano, que nos coloca na sua própria montaria e nos leva à hospedaria, é a imagem de Jesus que nos introduz na sua igreja. E os remédios que ele coloca, óleo e vinho que ele coloca, é uma belíssima imagem dos sacramentos, que são, para nós, meios de santificação e de cura para cada um de nós. Quando nós, por exemplo, estamos feridos pelo pecado, o sacramento da reconciliação. Aqueles que nasceram e precisam da vida da graça, o batismo, que é o primeiro, diga-se de passagem, é o primeiro sacramento que perdoa pecados. Quando nós precisamos daquele alimento que é a imagem do profeta Elias no Monte Carmelo, que o anjo tocou nele e disse: Toma e come esse alimento, porque você tem um longo caminho ainda. Então a Eucaristia é aquele remédio para a nossa alma que vai nos tornando mais parecidos com Jesus. Então essa imagem, essa hospedaria, é a igreja. É a igreja confiada a quem? Confiada aos apóstolos, na figura da cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa. Que imagem maravilhosa! Então Jesus é esse bom samaritano, que se compadece de nós, que estávamos lá, nesse caminho, quase mortos, já nas últimas, sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. E Jesus, então, ele vem e ele consegue para nós.
E é interessante, agora retomando o texto, né, trazendo essa imagem maravilhosa de Jesus, o bom samaritano, aquele homem pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus responde: como você lê na lei? E o homem cita os mandamentos. E Jesus diz: você respondeu corretamente. Então, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que esse evangelho ele quer trazer para nós, que para que a gente possa ser salvo, nós precisamos cumprir os mandamentos. Os mandamentos de Deus, sim, o decálogo. Cada um dos 10 mandamentos, eles precisam ser cumpridos para que a gente possa ser salvo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é se santificar para entrar direto no céu. Ser salvo, nós precisamos cumprir os mandamentos. E aí, o homem querendo se justificar, ele pergunta: e quem é o meu próximo? E aí agora Jesus então dá um passo a mais. Jesus agora dá um passo na santidade. E aí conta essa parábola para mostrar para ele, no final pergunta: na sua opinião, quem é o próximo desse homem que estava caído? E o homem diz: aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz: faze isto. Então vai você e faz a mesma coisa. Veja, irmãos, aqui Jesus está nos ensinando algo maravilhoso. Que não basta nós simplesmente cumprirmos os mandamentos. Nós precisamos crescer nas virtudes. Sim, o evangelho de hoje, ele traça esse panorama de Jesus, o bom samaritano. Ele nos traz essas imagens belíssimas, mas primeiro ensinamento é que para ser salvo, nós precisamos cumprir os mandamentos. E isso aqui é muito importante, porque tem muitas pessoas por aí que acham, que podem burlar e que a gente consegue aí a salvação sem cumprir os mandamentos. Não dá. É a receita. Como está na lei, como está escrito. E aí o homem cita o decálogo. Então, primeiro ensinamento. Mas aqui tem algo bonito. Jesus nos convidando a crescermos em virtude. O homem que usou de misericórdia, Jesus fala: copia ele. E aqui, copiar as virtudes de Cristo. E como nós vamos copiar as virtudes de Cristo? Ora, pedindo a graça a Ele. Pedindo a graça a Ele de uma vida virtuosa. A palavra virtude vem de virtus, né? O que é a virtude? É a repetição de um hábito bom. Então, aquele hábito bom, a gente praticando, e claro, existem virtudes humanas, a pessoa que tem a habilidade de fazer alguma coisa, então ela está tão acostumada a fazer aquilo, então, aquele hábito acabou fazendo com que ela seja uma pessoa virtuosa naquilo. Então ela é especialista naquilo, ela pega aquela determinada coisa e ela executa aquilo com maestria. Por quê? Porque ela está treinada em fazer aquilo. Isso é uma virtude humana. Mas veja, além das virtudes humanas, o que o Senhor chama a atenção para nós aqui é que nós precisamos crescer nas virtudes sobrenaturais. Especialmente aqui chamam a atenção para as virtudes teologais, de fé, esperança e caridade. Primeira delas, a fé. A carta aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E como nos ensina São Paulo na carta aos Gálatas e também na carta aos Coríntios, a fé, ela age pela caridade. Então, essa fé, ela nos leva a uma mudança de vida, a uma conversão, metanoia, a uma configuração a Cristo. Porque o que é a fé? O que o catecismo diz a respeito da fé? Além da definição de Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza das realidades que a gente não consegue ver ainda, a definição do catecismo ela é maravilhosa, porque ela diz que a fé é a resposta
livre e consciente das nossas faculdades superiores de inteligência e vontade a um Deus que se revela. Então, porque a autoridade daquele revelante, que é Deus, ele fala, então nós assentimos com a nossa inteligência. Então veja, a fé não é algo de gente abilolada. Muito pelo contrário. Ela é uma atitude também racional, porque com a nossa faculdade superior de inteligência e vontade, nós então nos submetemos livremente à palavra daquele Deus que se revela. Então, em outras palavras, o que o catecismo diz, a fé é a resposta do homem ao Deus que se revela. Que coisa maravilhosa! E nós precisamos crescer em fé. Eu me lembro daquele pai, daquele menino epilético, que dizia para Jesus, se podes alguma coisa, Jesus diz para ele, filho, se podes alguma coisa, tudo é possível para aquele que crê. E o homem diz, Senhor, vem então e socorra a minha falta de fé. Que oração maravilhosa! Como nós precisamos dizer ao Senhor isso hoje, Senhor, venha em socorro da minha falta de fé. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, quantas vezes nos falta a fé genuína? E depois da fé, a esperança, que não é a esperança cristã, como nos ensina Bento XVI na Spé Salve. A esperança cristã é a esperança da vida eterna. É a esperança do céu. Veja, o evangelho de hoje está nos convidando. Meu irmão, minha irmã, você tem pensado no céu? Você sonha com o céu, como canta belamente Juninho Casimiro, né? O convívio dos eleitos, concedei-me o convívio dos eleitos, de vivenciar o céu, de vivenciar a graça, de ver Deus face a face. Então a esperança cristã nada mais é, nós não esperamos simplesmente que o mundo melhore economicamente, que fique... Não! A esperança cristã é muito além do que essas coisas materiais daqui desse mundo. É a esperança do céu. É a esperança da vida eterna, que não é uma vida longa, simplesmente, mas é uma vida com Deus. E claro, a rainha de todas as virtudes sobrenaturais, teologais, que é a caridade, em que nós não precisaremos mais da caridade, nós não precisaremos mais nem da fé e nem da esperança no céu, mas a caridade, como nos ensina o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, ela sempre poderá crescer. E a caridade não cresce por adição, ela cresce por intensidade, como nos ensina Santo Tomás na Suma Teológica. Então, crescendo nas virtudes, nós cresceremos em santidade. A medida da santidade para a nossa vida não é a quantidade de dons que nós temos, porque se costuma medir a santidade assim. Não, a santidade se mede no crescimento das virtudes, especialmente as virtudes teologais e sobrenaturais, de fé, esperança e caridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.